E eu quero abrir uma série de mensagens que eu vou estar pregando durante o mês de agosto, falando sobre intimidade, ok? E hoje eu abro essa primeira mensagem e quero usar dois textos com vocês. Se puder colocar o primeiro, Gênesis 33, verso 11, depois nós vamos ver Tiago, capítulo 2, verso 3, um texto do Velho Testamento, um texto do Novo, mas os dois vão arremeter ou nos enviar para personagens do Antigo Testamento. Primeiro texto é esse, Êxodo 33, 11. Eu falei Gênesis, mas é Êxodo. Perdão aí. É que no começo da pregação o pregador fica nervoso. Isso. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Coloca Tiago 2:23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, amém. Nós temos dois personagens do Velho Testamento, nós temos Moisés e Abraão, e no texto que lemos de Êxodo 33, 11, o texto diz que Deus falava com Moisés face a face, como alguém fala com seu amigo. Preste atenção, porque nós estamos pegando um ser divino, o Todo-Poderoso, aquele que controla e criou todas as coisas. Estamos dizendo que um mortal como Moisés conversava com Deus como um homem conversa com seu amigo. O texto nos expõe a um nível de intimidade. Não é como se conversa com um servo, com um criado, com um escravo, com um estranho. Não. O texto diz que o nível de conversa que estava existindo entre Deus e Moisés era um nível de conversa amigável. Eles conversavam como amigos. E nós olhamos agora para Tiago e vemos ele narrar a história, ou um pedaço da história de Abraão. E o texto diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Eu preciso conversar um pouco com vocês sobre isso. Primeiro eu queria definir um pouquinho essa visão de intimidade, né? Nós vamos estar falando sobre isso basicamente o mês inteiro. E eu quero colocar aqui hoje intimidade sob dois aspectos. Primeiro, sob o aspecto do conhecimento. Eu posso dizer que me torno íntimo de alguém a nível de conhecimento apenas, quando eu acompanho a história dessa pessoa de perto, quando eu busco informações a respeito dessa pessoa. Ou seja, quando eu conheço, quando eu ouço, quando há um nível de conhecimento,
em relação àquela pessoa, eu me sinto íntimo, ainda que esse conhecimento seja apenas superficial, ou seja, que seja à distância. Há um tempo atrás eu estava no sítio com uma colher de pedreiro na mão, e chegou um amigo para visitar, e ele me viu com a colher de pedreiro e me fez a seguinte pergunta: tens intimidade? E eu disse para ele: eu sou pedreiro. Não é pouca intimidade, não. Eu tenho é muita intimidade com a colher. Ou seja, o que eu estava dizendo e o que ele estava, me perguntando é se havia em mim um nível de conhecimento para que eu conseguisse utilizar ou fazer uso daquela ferramenta. Eu quero dizer que muitas pessoas têm conhecimento sobre Deus, sabe muitas coisas sobre Ele, já leram a Bíblia algumas vezes, conhece um pouco dos hábitos de Deus, de seus gostos e de como as coisas funcionam. E aí eu não quero levar apenas para Deus, mas muitos às vezes admiram cidades que nunca foram, mas sabe quantos habitantes essa cidade tem, conhece seus pontos turísticos e sabem muitas informações, e tudo isso traz para essa pessoa um nível de conhecimento, ou seja, de intimidade, uma intimidade à distância, é verdade, mas existente. Só que eu também quero tratar com vocês a intimidade no que diz respeito a relacionamento. Eu sei que muitos de nós nem sempre temos a intimidade que gostaríamos de ter com Deus. E eu já vou te fazer uma pergunta. Mas é importante entender que no que diz respeito à intimidade a nível de relacionamento, ela traz consigo uma liberdade que me permite estar próximo. Quando alguém tem uma intimidade comigo, se ela for superficial, se ela for apenas de conhecimento, ou com você, dependendo do nível de intimidade, ela é apenas de conhecimento. Você conhece fulano? Conheço, tem intimidade com ele, nós nos encontramos na rua, jogamos um futebol, batemos um papo, frequentamos a mesma igreja, torcemos pelo mesmo time. E o que é isso? Isso é uma intimidade, mas é uma intimidade superficial. Eu sou capaz de, por essa intimidade, saber muitas coisas a respeito da pessoa, de um lugar ou de um objeto, mas essa é apenas uma das facetas da intimidade. Quando a intimidade se transforma num relacionamento, aí nós vamos para uma outra fase, uma fase onde aquela pessoa já pode frequentar a nossa casa. Agora, muito mais do que coisas superficiais, nós já começamos a saber de coisas que poucos sabem a respeito. Agora eu começo pela proximidade, desenvolver um relacionamento de confiança. Quantas pessoas frequentam a sua casa? Ou melhor, quantas você conhece? Talvez sejam bastante. Quantas frequentam a sua casa? Quantas vão além da sala de visitas? Quantas pessoas você já levou até o seu quarto? Quantas pessoas vão à sua casa e abrem a sua geladeira? Quanto maior a proximidade, quanto maior o relacionamento, mais liberdade nós vamos galgando.
E a intimidade, inevitavelmente, ela é sustentada pelo respeito. Mas ela também traz o benefício da liberdade. A intimidade me traz a liberdade no que diz respeito a relacionamentos. Ainda que tenhamos que respeitar algumas coisas, algumas limitações. Vamos lá, Moisés conversava com Deus face a face. Nós lemos o texto de Êxodo. Mas um dia, Moisés quis ver a Deus. Olha bem. Ele conversava com Deus como amigo. Mas um dia ele quis pular de intimidade. Ninguém nunca viu Deus. E a Bíblia sempre expôs que se isso acontecesse num grau muito elevado, as pessoas imediatamente tinham o pavor, porque achavam que iria morrer. E com muito respeito, havia intimidade, mas respeito. Moisés pede a Deus, e Deus concede, que ele veja numa brechinha. Se você conhece a história, eu acho extraordinário quando Deus diz a Moisés que vai destruir aquele povo e vai começar um novo povo. E Moisés diz para ele: ou o Senhor perdoa o povo, ou então risca o meu nome do livro que o Senhor tem escrito. Preste atenção. O cara está conversando com Deus e diz para Deus. O que é isso? Isso é um alto nível de respeito, mas uma liberdade para conversar com Deus, nesse nível de intimidade. Eu quero já conversar com vocês e mostrar algumas coisas, porque tem muita gente que acha que tem, ou que acha que não tem intimidade nenhuma, certo? E quando você acha que não tem intimidade nenhuma com Deus, isso te tira a oportunidade de viver coisas extraordinárias. Mas tem gente também que acha que tem intimidade demais e acha que pode abusar da intimidade que tem. E aí eu quero te fazer uma pergunta: você acha que ser íntimo de Deus é uma verdade? Seja franco, você acha que Deus daria confiança para você, William? Para você, Abner? Jacira, você acha que Deus te daria confiança de ser íntima dele? O Todo-Poderoso indo lá na minha casa para bater um papo comigo? Seja franco. Tu acredita nisso? Eu só mudei o tom de voz, e bastou mudar o tom de voz para você ficar confuso em saber se ele vai lá ou não vai. Porque deixa eu te dar uma... Às vezes você fica triste que um parente não foi na sua festa, que alguém importante não foi na sua casa, mas eu quero te dar uma notícia: o Todo-Poderoso costuma frequentar lá. Deus, nós temos testemunho, vou ler aqui no domingo, alguém que falou com Deus algo e logo em seguida viu aquilo que falou com Deus se cumprir. Ao contrário do que muitas vezes pensamos, nós podemos ter intimidade sim, mas toda intimidade começa com iniciativa. E de quem? De quem? De quem? Não, de Deus. E eu vou mostrar para você. Põe para mim, por gentileza, João capítulo 15, verso 15. Presta atenção. Olha o que Jesus disse: já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de quê? Amigos. E olha o que diz, olha só: porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Verso 16.
que está escrito? Não me escolheste vós, mas eu e vos. Preste atenção. Jesus está dizendo: eu não quero lidar com vocês como servo, eu quero lidar com vocês como amigos. E não foi você que tomou essa iniciativa de querer ser meu amigo. A ideia de ser íntimo nesse relacionamento foi de... Então, se Deus quer ser íntimo, por que tem gente que não é íntimo? Deixa eu perguntar de novo, porque eu acho que ficou difícil. Se Deus quer ser íntimo de nós, e alguns de nós não nos consideramos íntimos de Deus, é porque nós não estamos a fim de ser. Porque se Deus está querendo ser íntimo, quem quiser ser íntimo, vai ser íntimo, sim ou não? Com seus devidos graus de limitação. Porque não dá para ter o mesmo relacionamento de intimidade com todo mundo. É assim que funciona. Mas eu preciso te mostrar mais 2 textos. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Se a iniciativa é dele, olha só: eis que eu estou à porta aí, eis que eu estou à porta aí, se alguém ouvir a minha e abrirá, entrarei em sua, cearei com ele e ele, presta atenção, eis que eu estou à porta. Quem é que está dizendo isso? Deus. Eis que eu estou à porta e bato. A iniciativa é de quem? Dele. Mas ele diz, apesar de tomar a iniciativa de uma procura, disse no verso anterior: não foram vocês que me escolheram, não foi você que teve a belíssima ideia de levantar a mão da igreja e me aceitar, de decidir andar comigo. Não, fui eu que escolhi você, porque eu teci você no ventre da sua mãe. O que as pessoas pensam a seu respeito não é importante, ou não é tão importante. O importante é o que Deus pensa e programou para nós. Aí Jesus diz: estou à porta aí. A porta de onde? De um dos lugares de maior intimidade. Eis que eu estou à porta e bato. E se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei onde? No colégio onde você estuda? Sim ou não? Na empresa onde você trabalha? Eu entrarei na sua casa para um momento de refeição, intimidade, certo? Comida é ambiente de intimidade. Os maiores negócios do mundo são fechados em mesas de almoços e jantares. Até as religiões afro-brasileiras utilizavam comida para se comunicar com os orixás, os despachos. Você, quando quer arrumar uma namoradinha, tu que está na pista, o que você faz? Convida para comer alguma coisa, tomar um sorvete, um negócio maneiro. O rei Arthur, na tábua redonda, reunia seus cavaleiros para estruturar, né, os maiores ensinamentos de Jesus ao redor de uma mesa. Intimidade. E essa ideia de ser íntimo é de Deus. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se você ouvir, olha só, e abrir a porta, eu entro, vou cear com você e você comigo, porque eu estou querendo intimidade, relacionamento, não apenas conhecimento.